Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Anderson Cerca e trabalho na área de serviços técnicos da Castrol. Vamos agora para a aula Tudo o que você precisa saber sobre lubrificação, parte 2. Estão preparados? Vamos lá. Agora nós vamos falar de viscosidade. Por definição, viscosidade significa a resistência de um fluido ao seu próprio movimento. Quanto maior a resistência, maior a viscosidade. Importante, a viscosidade ela vai depender da temperatura do ambiente. Quanto maior a temperatura, menor a tendência de viscosidade. Quanto menor a temperatura, os fluidos tendem a ter uma maior viscosidade. Ao lado, a gente consegue enxergar nessa imagem uma diferença de um fluido com alta e com baixa viscosidade. A água, por exemplo, flui rapidamente, um fluido de baixa viscosidade. Já o mel oferece uma maior resistência, esse um fluido de alta viscosidade. A classificação de viscosidade é dada pela SAE. A SAE é a Sociedade dos Engenheiros Automotivos. Hoje, a gente chama ela de Sociedade dos Engenheiros da Mobilidade. A SAE classifica as viscosidades para óleo de motor com a nomenclatura J300. De que forma ela faz? Dividindo em dois ranges, em baixas e em altas temperaturas. Baixas temperaturas, momento da partida. Altas temperaturas, o motor em funcionamento, em plena carga. Como é feito? Do 0 até o 25W, e a letra W é quem define essa característica de performance a baixa temperatura. É onde a gente tem a melhor fluidez desse lubrificante. Por quê? Porque é o momento onde eu preciso que ele escoe rapidamente e proteja as partes altas do motor principalmente. Já as classificações de 8 até 60 é onde eu tenho o filme lubrificante em plena carga, em plena utilização dentro do motor, criando aquela película protetora contra todas as funções já ditas na aula anterior e mantendo todas as suas características de proteção. Vamos entender como se comporta a viscosidade? Com mais detalhes, a gente vai ver agora nessa imagem o eixo horizontal, que é onde a gente tem a temperatura, e o eixo vertical, onde a gente tem a viscosidade. Lembrando, de baixas a altas temperaturas, de baixas a altas viscosidades. Quando a gente olha o monoviscoso 5W, a gente vê que ele tem uma baixa viscosidade em baixa temperatura. Então ele é um fluido de baixa viscosidade, se comporta muito bem na partida frio. Mas quando aquece esse óleo, ele perde muito sua viscosidade. Agora a gente vai ver um SAE 40, o monoviscoso 40, que em baixas temperaturas ele tem uma viscosidade considerada quando comparado com o 5W. E quando eu aqueço esse lubrificante, ele perde ainda mais a sua viscosidade. Vamos transformar ele em um multiviscoso? Agora ele vai virar um 5W40, mantendo uma boa viscosidade, uma boa fluidez na partida frio e mantendo todas as características de proteção e um filme lubrificante eficiente em altas temperaturas, mantendo boa performance nas duas situações. Vamos agora falar sobre nível de desempenho, os testes, as especificações para as aplicações em carros de passeio. Os níveis de desempenho para os lubrificantes automotivos são definidos por entidades, indústria, API, Instituto Americano do Petróleo, e a ACEA, Associação dos Construtores Europeus de Automóveis. O que essas entidades fazem? Criam testes, padrões que determinam a qualidade, a especificação mínima de um lubrificante para ser aplicado em motores automotivos. A gente tem aqui a API, onde a gente vê que a primeira sigla é a S, por culpa de Spark, o formato de queima de combustível que o ciclo Otto atende. Já a última letra é o que determina o nível de desempenho mais atual, e atualmente a gente tem o nível SP. Importante, vigente pela ANP, que é a nossa Agência Nacional do Petróleo, hoje o nível mínimo requerido para o mercado brasileiro é o nível API SL. Já a ACEA, ela tem uma classificação um pouco distinta, voltada para o mercado europeu. A gente tem a letra A, que determina o nível de desempenho para carros movidos a gasolina ou etanol no nosso mercado nacional, e a letra B para diesel ligeiro. Aqui são as picapes, as Volks, os vans. Esses veículos, eles têm características um pouco distintas dos veículos diesel pesado, que é uma outra classificação e a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Já a classificação C da ACEA é voltada para os sistemas de pós-tratamento, essas picapes que hoje recebem um filtro de partícula ou algo similar para poder atender às exigências de mercado quanto a emissões. Vamos ver agora o quão rigorosos são os testes da indústria. Nessa imagem, a gente consegue ver uma tabelinha onde a gente tem a última e mais nova especificação da API, a SP. Como ela é feita?
dividido em dois quadrantes. Testes de laboratório, onde a gente vai entender todas as características físico-químicas dos lubrificantes, e os testes práticos, os testes em motores, em dinamômetros ou mesmo em campo de prova, onde o nível de desempenho é levado ao extremo para o entendimento de aplicação em motores automotivos. Vamos agora entender o nível de desempenho para os motores ciclodiesel, os caminhões, os veículos pesados, o quão diferenciado e importante são também essas especificações. Como a gente disse ali anteriormente, para os veículos de passeio, quem determina essas características de proteção também são as entidades API e ACEA. Vamos agora no detalhe para a API. A API para os veículos pesados, ela começa sempre com a letra C, que vem de compressão. É a forma de queima de combustível nos veículos pesados, movidos a diesel. Hoje, as mais atuais são a CI4, CJ4 e CK4. Ainda não tão presente nos manuais nacionais, mas já as mais novas especificações da API. Temos também a API FA4, uma atual especificação principalmente para veículos leves, diesel com motorização de alta rotação, onde você precisa de compatibilidade com os sistemas de pós-tratamento. Vamos entender agora um pouquinho sobre o nível de desempenho ACEA para veículos pesados. Ela começa com a letra E. E aí a gente tem uma divisão entre características de baixa e alta viscosidade e principalmente características de compatibilidade e proteção para o sistema de pós-tratamento, tão necessário hoje para os veículos pesados, pois ele vai entrar em linha com as exigências para as emissões que são determinadas por alguns países. E você estava pensando que as especificações de desempenho eram determinadas apenas pela API e pela ACEA? Não, temos as montadoras, as especificações mais importantes hoje no mercado. O que as montadoras fazem? Usam como referência as entidades e ali trazem para dentro de casa e inserem alguns testes específicos. E aí, esse lubrificante ele vai sair com características de desempenho, performance e proteção sob medida para aquela montadora, para aquela aplicação. Vamos agora abordar os níveis de desempenho para motocicletas. Um equipamento um pouquinho diferenciado, porque o lubrificante ali precisa trabalhar em 3 zonas críticas: o motor, a caixa de marchas e a embreagem. E é para a embreagem que tem uma classificação específica. Qual é ela? A JASO. É o Standard de Lubrificantes japonês. E a JASO ela classifica de 2 formas: embreagens úmidas, que é o JASO MA, e embreagens secas, que é a JASO MB. Para a classificação MA, a gente vai classificar esse lubrificante quanto ao nível de desempenho e performance da embreagem. Ela em 3 situações, quando a gente está sempre a utilizando em testes específicos. Tudo isso ainda leva também a API para os níveis de desempenhos básicos de proteção para motores e um pouquinho para as caixas de transmissões. Importante, um lubrificante para moto ele tem características únicas e um equilíbrio muito detalhado para atender essas 3 zonas críticas. Agora que você já está craque, sabe tudo sobre especificações, vamos para os mitos e verdades dessa aula? Primeiro mito: meu carro está um pouquinho mais velho, já passou de 60, 80 até 100 mil quilômetros. Eu devo engrossar o óleo? Esse é um dos principais mitos do mercado. Não devo engrossar o óleo. Por quê? Porque todo aquele projeto, todo o desenho do motor foi feito e baseado naquele lubrificante, naquela viscosidade, naquela especificação. Quando eu altero a viscosidade, eu altero todo o funcionamento do motor. O fluxo de óleo é menor, a temperatura tende a aumentar, o atrito e os desgastes tendem a aumentar. Esse lubrificante, como vai circular de uma forma mais morosa, pois a sua viscosidade o faz, o que acontece? Aumenta a sua temperatura, ele tende à formação de borra. Então, siga as recomendações do seu fabricante, siga a viscosidade descrita nesse manual, pois é importantíssimo para a manutenção do seu equipamento. Outro mito é quanto ao nível de desempenho. No meu manual, pede uma API ou uma ACEA, ou provavelmente uma especificação que já está obsoleta. Eu posso mudar por uma mais atual? Sim, posso mudar, mas preciso seguir alguns critérios. Quais são? Manter a viscosidade e ficar muito atenta a essa característica, pois ela pode trazer alguns deméritos para o lubrificante, principalmente para o motor. E a outra é se atentar às características básicas para aquela motorização.
Eu não posso usar uma especificação diferente de outra. Como, por exemplo, se no meu veículo pede só uma especificação API, eu posso evoluir, passar de uma especificação SJ para uma SL, usar até as mais atuais SN ou SP. Mas eu não posso mudar para uma especificação ACEA, que não tem a especificação API exigida, e vice-versa. Importante, e uma dica, toda troca de tecnologia ou toda troca de marca é muito importante a gente se atentar ao intervalo de troca, pois estou mudando a tecnologia e esse novo lubrificante pode fazer uma limpeza no meu motor e essas impurezas podem se acumular no filtro ou numa canaleta. A redução do intervalo de troca garante que todas essas impurezas venham a ser trocadas no momento de intervalo definido. Pessoal, nesse módulo a gente abordou um monte de informação. Começamos falando de viscosidade, abordamos as especificações para carros de passeio, para caminhões e para motos. Importante, a gente aqui entendeu como funciona e como são as nomenclaturas, o que a gente chama no mercado de sopa de letrinhas, né? Um pouquinho de SAE, um pouquinho de API, um pouquinho de JASO. Muito importante para você se tornar um multi-especialista, seguindo todos os episódios da Castrol na Rota do Reparador. E eu quero convidar vocês para ficar aqui comigo e entender um pouquinho na próxima aula de tudo o que acontece no coração da máquina.